Olá pessoal, então dando continuidade à nossa disciplina de bioquímica, hoje a gente vai começar a estudar o metabolismo. Bom, nessa nossa primeira videoaula a gente vai discutir um pouquinho do que é o metabolismo. Na próxima videoaula a gente vai trabalhar com o catabolismo de carboidratos, principalmente discutindo a parte de glicólise e de fermentação. Na terceira videoaula a gente vai falar sobre respiração, discutindo as etapas de ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. E na última videoaula a gente vai falar sobre fotossíntese. Bom, eu destaco aqui que esse conteúdo de metabolismo ele é muito importante para vocês, alunos de viticultura e enologia. Por quê? Porque nesse conteúdo vocês vão estudar o processo de fermentação e, consequentemente, o processo de produção de álcool, que é um processo que vocês vão ter que entender dentro do curso, não tem como vocês saírem do curso de enologia sem entender o processo de fermentação. Vocês também vão entender que existe um metabolismo primário, um metabolismo secundário, e que esse metabolismo secundário ele é responsável pela formação dos aromas do vinho. Então, é todo um processo bioquímico e fisiológico da levedura. Além disso, vocês no último conteúdo, a gente vai aprender fotossíntese. E vocês vão, nessa disciplina de fotossíntese, ela é muito importante porque toda a produção de grãos, da produção das uvas e o acúmulo de açúcar dentro da uva, que vai contribuir para a fermentação, está diretamente relacionado com o processo de fotossíntese. Então, vocês, como tecnólogos em viticultura e enologia, vocês precisam entender a fotossíntese, tá? Tanto que vocês vão começar a estudar nesse semestre fotossíntese e vocês vão continuar estudando fotossíntese em fisiologia e depois, quando vocês forem estudar outras disciplinas relacionadas à parte de viticultura. Então, em vários momentos vocês vão falar sobre fotossíntese, tá? Então, para começar a falar de metabolismo, a gente precisa entender o que é o metabolismo. Metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem dentro de uma célula. Essas reações químicas, esse conjunto de reações químicas, nós chamamos de vias ou rotas. E essas vias ou essas rotas, elas são determinadas em razão dos tipos de enzimas que vão existir dentro dessa célula. E esses tipos de enzimas são determinados em razão das características genéticas, ou seja, do DNA, RNA que vai ter dentro da célula, tá? Essas reações, elas podem ser tanto de degradação quanto de síntese. Lembre-se que a gente estudou isso quando a gente falou em enzimas, que as reações químicas, elas teriam um substrato e esse substrato se transformaria num produto. Mas existiam reações que eram no sentido contrário, que era o produto se transformando em substrato. Então, pode haver reações de degradação e reações de síntese, tá? Essas rotas e essas vias metabólicas, elas são representadas na forma de mapas, que são chamados de mapas metabólicos. Eu vou mostrar para vocês um mapa, que é um mapa bem complexo, que ele foi criado pelo Google, utilizando as mesmas ferramentas que eles fazem para criar os mapas do Google. E ele é bem interativo, assim, então eu vou deixar o link desse mapa para vocês acessarem pelo Cigarro, tá? Bom, então vamos dar uma olhada aqui. Esses mapas metabólicos é como se fosse um mapa de uma estrada. E as vias, elas são como se fossem as estradas, né? Por isso que elas são chamadas de vias, rotas, né? Que são caminhos. E os mapas são a representação desses caminhos. Então, para entender um mapa, uma rota metabólica, a gente não precisa decorar ela, né? Então, a gente não precisa decorar todo o metabolismo de um organismo. O que a gente precisa ter é o acesso a essas rotas, né? E a gente precisa também conseguir interpretar o mapa.
Da mesma forma que a gente precisa olhar para um mapa de uma autoestrada e conseguir identificar um caminho, a gente precisa olhar para um mapa metabólico e conseguir identificar uma via metabólica. Tá? Então eu vou mostrar para vocês nesse mapa do Google, que é um mapa mais complexo, muito mais completo, como a gente faz a interpretação desse mapa, e eu vou relacionar no final como é que é esse conceito de metabolismo mostrando no mapa. Tá? Bom, para começar, a gente precisa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar a legenda desse mapa. Então vamos dar um zoom aqui. Ó. Então percebam que na legenda ela nos mostra as principais biomoléculas. E são aquelas biomoléculas que a gente estudou na disciplina. Ó, os carboidratos, os aminoácidos, os lipídios e os nucleotídeos. Aqui. E cada uma dessas biomoléculas está dividida por cor. Ó, verde, azul, vermelho e lilás. Então vamos dar uma olhada de uma forma geral no mapa. Ó. Perceba que o mapa está dividido por cores. Ó. Tem uma região aqui tem uma região vermelha aqui, que está relacionada a todas as vias ou todas as rotas que vão formar os aminoácidos. E aqui embaixo também tem outras rotas metabólicas que vão formar outros aminoácidos. Aqui em lilás estão todas as rotas metabólicas que vão formar ou degradar, né, os nucleotídeos. Aqui em verde ele está as rotas relacionadas à síntese de carboidratos, e aqui em azul as rotas relacionadas à síntese de lipídios. Tá? Outra informação que a gente tem que tirar aqui da legenda é as linhas. Linhas cheias, que não são tracejadas, né, linhas contínuas, elas estão relacionadas às reações de síntese. E as linhas tracejadas, elas estão relacionadas a reações de degradação. Tá? Então vamos dar uma olhada em uma via metabólica que vai ser provavelmente a via que vocês vão mais estudar dentro do curso, né? Que é a via de formação do etanol. Então, todas as vias elas vão começar por um substrato inicial, que no caso aqui é a glicose. Então percebam que a glicose ela está representada aqui, né? Até a gente tem a molécula da glicose na sua estrutura cíclica. Lembre-se que a gente estudou isso em carboidratos. E essa glicose vai ser transformada em glucose, tá? Que é a glucose 6-fosfato. E essa transformação da glicose em glicose 6-fosfato, ela vai se dar por meio de uma enzima. Essa enzima é chamada de glucoquinase. Então, lembre-se que a gente estudou isso também na parte de enzimas, nomenclatura. Nase, né, que é o nome da enzima. Então, a gluconase é a enzima que vai fazer a transformação da glicose em glucose 6-fosfato. Bom, a glicose 6-fosfato ela segue esse caminho aqui, que ela vai se transformar em frutose. Essa reação ela vai ocorrer por meio também de uma outra enzima, que é a glucose 6-fosfato isomerase, que vai transformar a glucose em frutose. Então vamos continuar o caminho. Perceba que a frutose vai ser transformada em frutose 1,6-bifosfato, depois em gliceraldeído, glicerato 3-fosfato, glicerato 2-fosfato, enolpiruvato, por fim piruvato. O piruvato, dependendo das condições de crescimento da levedura, pode formar acetaldeído por meio de uma enzima. Então, é a enzima piruvato descarboxilase. Esse piruvato, então, se transforma em acetaldeído e, posteriormente, esse acetaldeído vai ser transformado em etanol pela enzima álcool desidrogenase. Então, percebo que o caminho que a gente percorreu é a via metabólica de formação do etanol. É o caminho
é a rota, é a estrada no qual que a glicose tem que seguir para formar etanol. Tá? Então, isso aqui é uma via metabólica, isso aqui é uma rota metabólica. Essa rota metabólica, essa via metabólica, ela ocorreu porque teve a transformação de uma molécula para outra. Ó. Eu tinha aqui eu comecei com esse substrato que se transformou num produto. Ó, a glucose era o substrato, formou a glucose 6-fosfato, que é o produto. Numa rota de síntese. Na verdade, aqui é uma rota de transformação, mas tudo bem. Aqui tu tem a glucose em frutose, né? Então tu tem uma outra modificação da estrutura da glucose. E assim vai ocorrendo o conjunto de reações até a formação do piruvato. E esse piruvato ele vai formar o etanol. Então, perceba que aqui eu tenho uma via metabólica, que essa via ela ocorre em razão da presença dos tipos de enzima. Então, esse conjunto de enzimas que vão formar, que vão dar o caminho para as moléculas se transformarem. E o metabolismo é o conjunto de todas... Deixa eu diminuir o zoom aqui para mostrar para vocês. Deixa eu tirar essa caixa de texto enorme aqui. Ó. O metabolismo é o conjunto de todas essas rotas metabólicas. Então, todas as rotas metabólicas, todas as vias metabólicas, todas as reações químicas que ocorrem vão ser o metabolismo. Esse metabolismo ele é dividido em metabolismo dos carboidratos, dos lipídios, dos aminoácidos e dos nucleotídeos. Esse metabolismo aqui que vão formar essas 1000 moléculas, a gente chama de metabolismo primário. Então vamos dar uma olhada nisso. Bom, então a gente entendeu que o metabolismo é o conjunto das reações químicas. E esse metabolismo ele pode ser o metabolismo primário ou metabolismo secundário. O metabolismo primário ele trata das reações dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios. Também eu esqueci de colocar aqui, mas os nucleotídeos também. Já o metabolismo secundário, ele trata das reações daquelas reações que vão formar moléculas a partir do metabolismo primário. Também é chamado de resíduos. Ou subprodutos. Então, resíduos ou subprodutos que vão ser formados a partir desse metabolismo primário aqui, a gente chama de metabolismo secundário. Desculpa. Só que esses resíduos, eles são importantes para a enologia, por quê? Porque muitos desses resíduos são aquelas moléculas que vão dar características sensoriais ao vinho. Então é importante vocês enólogos, pessoas que trabalham com vinhos, entender esse metabolismo secundário. E vocês vão estudar bastante esse metabolismo secundário ao longo do curso, principalmente na disciplina de microbiologia enológica. Mas vamos entender então diferenciar hoje o que é metabolismo primário do metabolismo secundário. O metabolismo primário, então, é aquele metabolismo que vai tratar da síntese da síntese de proteínas, lipídios, carboidratos e nucleotídeos, das reações, do metabolismo dessas moléculas, das principais biomoléculas. Então, vamos dar uma olhada nesse mapa aqui. Ó. Perceba que esse mapa ele é um mapa mais simplificado, não é um mapa tão complexo quanto aquele que a gente estava vendo anteriormente. Mas esse mapa aqui ele representa as principais reações químicas que ocorrem com as leveduras, dentro das leveduras. E nos mostra o metabolismo primário. Então vamos identificar as partes do metabolismo primário. Ó, aqui eu tenho as reações relacionadas à formação de carboidratos. Então aqui eu tenho todas as reações relacionadas
a síntese de carboidratos. Ó. Então aqui eu tenho etanol. Então aqui eu tenho um conjunto de reações relacionadas aos carboidratos. Nessa parte do mapa aqui, ó, eu tenho as reações relacionadas aos nucleotídeos. Ó, porque aqui eu tenho a guanina, eu tenho a adenina, então eu tenho os principais nucleotídeos representados aqui. Já essa porção do mapa aqui, ó, nos mostra as reações relacionadas à síntese de aminoácidos. Ó, porque aqui eu tenho as reações da glutamato e glutamina e a formação de aminoácidos aqui. E aqui nessa parte do mapa, eles nos mostram a formação dos lipídios. Então, todas essas partes do mapa aqui nos mostram o metabolismo primário. Carboidratos, nucleotídeos, aminoácidos e lipídios. Tá? Já o metabolismo secundário a gente consegue perceber nesse mapa aqui. Ó. E percebam também que é um mapa mais simplificado. Ó, ele é bem mais simples que esse, que é muito mais simples que esse mapa aqui do Google. Tá? Mas é um mapa metabólico. Mesmo sendo um esquema, algo um pouco não tão detalhado, né, na verdade, ele nos dá a informação das principais vias metabólicas. Então, se a gente for ver aqui, eu tenho a via metabólica de formação do etanol. Mas só que esse mapa ele nos mostra a formação de alguns compostos secundários. Aqui eu tenho, por exemplo, os álcools superiores e os ésteres. Percebam que esse álcool superior aqui ele é formado como um subproduto da formação de aminoácidos. Então, ó, eu tenho aqui a formação dos aminoácidos e no processo de formação dos aminoácidos ocorre a formação de álcool superior. E esse álcool superior aqui é excretado para fora da célula. Então, isso aqui é um subproduto. É um resíduo do metabolismo primário. Só que esse álcool superior aqui ele é importante no processo de vinificação porque ele dá determinadas características ao vinho. Aqui eu tenho os ésteres. Ó. Os ésteres eles estão relacionados à síntese de ácidos graxos. Ó, então aqui eu tenho representa as reações de síntese de ácido graxo. E ele é um subproduto também, ele é excretado para fora da célula como sendo um subproduto das reações de síntese dos ácidos graxos. Então, essas duas moléculas fazem parte do metabolismo secundário. Tá? Hoje a gente não vai discutir com detalhes a formação desses compostos aromáticos, a gente vai estudar isso só quando chegar na disciplina de microbiologia enológica. Mas hoje vocês precisam entender o quê? Que existe um metabolismo primário e um metabolismo secundário. Tá bom? Então, agora que a gente viu os mapas metabólicos, a gente entendeu o que é o metabolismo, a gente viu que ele se divide em metabolismo primário e secundário, e esse metabolismo é organizado na forma de vias metabólicas, vamos estudar um pouquinho melhor o que são as vias metabólicas. Bom, uma via metabólica, ela sempre vai ser um conjunto de reações químicas que vão ocorrer dentro da célula. Então, esse conjunto aqui, ó, da molécula A até a formação da molécula F é uma via metabólica. E percebam que ela ocorre em diferentes etapas. Ó. Eu tenho aqui eu tenho uma etapa, eu tenho etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5. Então eu tenho 5 etapas. Essa via metabólica ela vai começar com um substrato inicial, que eu também posso chamar de material inicial. O conteúdo que eu vou passar para vocês, ele trata como material inicial. E esse substrato ele vai ser transformado num produto. Então aqui eu tenho o substrato A, formou o produto B. E essa reação química ocorreu por meio de uma enzima, que é a enzima 1. O produto B ele vai ser o substrato para a formação do produto C,
que também ocorreu por meio de uma enzima. Já o produto C, ele vai ser o substrato para a formação do produto D, que também vai ocorrer por meio de uma enzima. O produto D vai formar o produto E por meio de outra enzima e o produto E finalmente vai formar o produto F por meio de outra enzima. Então percebo que é um conjunto de reações químicas que vai ocorrer por meio de diferentes enzimas. Então, uma via metabólica é esse caminho no qual vai ocorrer a transformação de uma molécula, da molécula A, até chegar no produto final F. E essa transformação vai se dar por meio de diferentes enzimas. Tá? Então, isso é uma via metabólica. Vamos pegar um exemplo aqui dessa mapa do metabolismo primário para a formação do etanol. Vamos tentar identificar de novo a formação de álcool. Tá? Então, aqui eu tenho a glicose. Né? A glicose é o meu substrato inicial, ou material inicial. E ele vai seguir essa via, como a gente viu no outro mapa, até a formação do etanol. Então, o etanol é o meu produto final. Tá? Então, a glucose é o substrato inicial e o meu produto final. As moléculas que estão intermediárias aqui nesse processo, elas vão ser transformadas. Ó, eu tenho a glucose, se transformou em glucose 6-fosfato, em frutose, gliceraldeído, glicerato, até piruvato, e o piruvato, acetaldeído, até etanol. Então, eu tenho esse caminho aqui. E essas reações, elas estão sendo mediadas por enzimas. Então, eu tenho um conjunto de enzimas aqui que está fazendo essa transformação do substrato em produto. Tá? Então, isso aqui é a via metabólica ou rota metabólica para a formação do etanol. Tá? Bom, pessoal, agora que a gente discutiu o metabolismo, a gente precisa discutir dois conceitos, que são o catabolismo e o anabolismo. O que é o anabolismo? Lembre-se quando a gente falou nas... 1, 2, 3. Bom, pessoal, agora que a gente entendeu o que é o metabolismo, a gente precisa discutir os conceitos de catabolismo e anabolismo. Lembre-se que no início do vídeo eu falei para vocês guardarem dois termos, as reações de síntese e as reações de degradação. E que as vias metabólicas, as rotas metabólicas, elas poderiam ser de síntese ou de degradação. Bom, as reações de síntese, elas são reações anabólicas. Isso quer dizer o quê? Que a partir de um substrato simples, eu vou ter um produto complexo. Tá? Ou seja, a partir de um monossacarídeo, vai ocorrer a formação de um polissacarídeo. Então, a minha via metabólica vai utilizar monossacarídeos para formar polissacarídeos. Essas reações anabólicas, elas são reações que precisam de energia para ocorrer. Por quê? Eu preciso de energia para que ocorra a ligação glicosídica entre os monossacarídeos, para que ocorra toda a formação do polissacarídeo. Já as reações catabólicas ou as vias de degradação são aquelas reações no qual eu tenho a quebra de uma molécula complexa. Então, nessas reações, o meu substrato vai ser uma molécula complexa e o meu produto vai ser um composto simples. Ou seja, a partir de um amido, né, esse amido vai ser quebrado, no qual vai formar monossacarídeos ou disacarídeos. E nessas reações de catabolismo, o que ocorre? Liberação de energia. Então, as reações catabólicas, elas são reações exorgônicas, ou seja, são reações que liberam energia. As reações anabólicas são reações endorgônicas, ou seja, elas requerem energia para ocorrer.
Então elas precisam de energia, tá bom? Percebam que essas reações, elas são das reações catabólicas e as reações anabólicas, elas são reações que estão interligadas. Por quê? Porque as reações catabólicas, elas vão liberar energia. E essa energia que foi liberada numa reação catabólica vai ser utilizada dentro da célula pelos organismos para a formação das moléculas complexas por meio das reações anabólicas. Essa ligação que eu tenho entre as reações catabólicas e anabólicas a gente chama de reações de acoplamento. E nessas reações de acoplamento vai ocorrer então a transferência de energia na forma de elétrons. Deixa eu fazer o símbolo de elétron bonitinho aqui, peraí. Na forma de elétrons, vai ocorrer então a transferência desses elétrons, dessa energia, das reações catabólicas para as reações anabólicas. Quem vai fazer essa ligação entre as duas reações vai ser o ATP, a adenina trifosfato. Lembre-se que a gente falou do ATP nas aulas de nucleotídeo. Então, o que vai acontecer? Uma molécula de ADP vai pegar os elétrons, ou seja, vai utilizar a energia que foi liberada na reação catabólica para que o ADP se ligue a um fosfato inorgânico, formando ATP. Ou seja, o ADP que estava oxidado, ele vai ficar reduzido. Então, ele vai receber elétrons. E esse ATP vai transferir esses elétrons para as reações anabólicas. Então, eu vou ter uma transferência de elétrons aqui, no qual o meu ATP que estava reduzido vai ficar novamente oxidado. Tá? E ele vai fazer essa ligação entre as reações catabólicas e as reações anabólicas. Por que ele faz isso? Porque o ATP, como a gente viu na aula de nucleotídeo, ele é um nucleotídeo que ele vai ter uma base nitrogenada na sua estrutura, ele vai ter a estrutura de um açúcar aqui, que é a ribose, e ligado a essa estrutura do açúcar vai ter 3 grupamentos fosfatos. Dentro desse grupamento fosfato, eu vou ter essa última ligação aqui, que é chamada ligação de alta energia. Isso quer dizer o quê? Que é uma ligação instável. Ela é uma ligação que facilmente vai ser rompida, porque ela é muito energética. Então, essa propriedade do ATP de ter essa ligação de alta energia faz com que facilmente essa molécula fique ou oxidada ou reduzida. Então, facilmente ela vai receber um elétron, mas também facilmente ela vai liberar esse elétron. Tá? Então, por causa dessa propriedade de ter essa terceira ligação com alta energia, ela vai fazer essa transferência de elétrons de uma reação para outra. E esse ATP ele pode ser formado de 3 formas dentro da célula. A nível de substrato, por meio de uma fosforilação oxidativa ou por meio de fotofosforilação. Tá? Então, o que é uma fosforilação a nível de substrato? Bom, fosforilação o que é? É o ADP mais o fosfato inorgânico a ser fosforilado, ou seja, ele receber uma ligação de fósforo, se tornar um ATP. Isso significa fosforilação, receber um grupamento do fósforo orgânico e o ADP ser transformado em ATP. Essa transformação ela pode ser a nível de substrato, ou seja, ela pode ocorrer quando um substrato se transforma num produto no qual, nessa reação, um ADP vai formar, mais o fósforo inorgânico, vai formar ATP. Então, nessa transformação a nível de substrato,
vão ser reações que vão ocorrer por meio de uma enzima, né? Então eu vou ter aqui uma enzima que vai fazer essa fosforilação do ADP em ATP e vai tirar elétrons de um substrato formando num produto. Então eu vou ter aqui essa fosforilação. Já a fosforilação oxidativa, ela vai ocorrer por meio de reações de oxirredução que vão ocorrer dentro de uma cadeia transportadora de elétrons. Tá? Isso a gente vai estudar com mais calma quando for falar da parte de respiração. Mas eu vou trazer para vocês aqui esse exemplo. Ó, eu tenho aqui a representação do processo de respiração. Eu não vou entrar em detalhes com vocês agora, porque a gente vai ver isso com mais detalhes nos próximos vídeos. Mas esse processo de respiração aqui ele tem algumas etapas. Eu tenho a primeira etapa de glicólise, a segunda etapa de ciclo de Krebs e a terceira etapa vai ser uma etapa da cadeia transportadora de elétrons. Dentro dessa cadeia transportadora de elétrons, eu tenho uma enzima chamada ATPase. E essa enzima ATPase ela vai utilizar os elétrons que foram transferidos da degradação da glicose em todo um processo para a formação de ATP. Tá? Então, vão ser reações de oxirredução que vão ocorrer dentro da cadeia transportadora de elétrons que vai formar esses ATPs. Tá bom? Já o último tipo de geração de ATP ela vai ocorrer por meio de luz no processo chamado de fotossíntese. Tá? Então, no processo de fotossíntese vai ocorrer também o processo de fosforilação do ATP, formando ATP. Ó, eu tenho aqui formação de ATP, processo de fosforilação, por meio da luz. Então, a luz do Sol vai fornecer energia para que ocorra a fosforilação do ADP. Tá? Então, por enquanto, o que vocês precisam entender é que existem 3 formas de gerar o ATP. A nível de substrato, por fosforilação oxidativa e fotofosforilação. Dentro desses nossos próximos vídeos, a gente vai estudar cada uma dessas etapas de formação de ATP, tá bom? Então, pessoal, com isso a gente termina essa parte introdutória sobre metabolismo. Eu vou deixar um capítulo do livro para vocês estudarem, né? E vou deixar também uma lista de exercícios no Siga para vocês responderem, tá bom? Bons estudos e até o próximo vídeo.